Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que já trouxe aí o Vitão, que já chegou no Rio de Janeiro e está na briga por Caio Jorge. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando, a barca também de dispensa do Flamengo e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Já no Rio de Janeiro, as coisas andam bem diferentes. Tudo mais leve por lá. Olha só, movimentação no aeroporto, hein? O Chico tá soltinho. Só uma franga. Vitão, novo zagueiro do Flamengo, já chegou. O Vitão, que era do Inter? E o Rubro ainda tem, ó, Caio Jorge na mira, hein? Vamos ficar de olho, porque pro outro lado lá tem Fluminense, que esse já retornou aos trabalhos visando 2026. O Vitão foi... Olha o Instagram do Jogo Aberto. O primeiro reforço do Flamengo para a temporada. Feliz demais. Vitão, ex-zagueiro do Internacional, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira. O jogador passa por exames ainda hoje e o anúncio oficial pode acontecer até o final do dia. Eu tô muito feliz, espero retribuir ele da melhor maneira possível. Vitão era um desejo antigo do time carioca. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros pelo jogador do início do ano, mas as conversas não avançaram. Dessa vez, a diretoria subiu os valores. Vão ser 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, além da dívida perdoada por Thiago Maia. O defensor ainda é um velho conhecido do diretor de futebol José Boto, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Mas o principal alvo da janela rubro-negra até aqui segue sendo o Caio Jorge. Depois da primeira proposta na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, ser recusada, os cariocas devem subir os valores. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, disse que só aceita vender o atacante a partir de 50 milhões de euros. 325 milhões de reais. Outra estratégia da equipe carioca pode ser envolver atletas no negócio para abater valores. Uma das opções é Everton Cebolinha. Mercado da bola no Flamengo tá agitado. Vitão chegou no Rio de Janeiro hoje para fazer exames médicos. O Flamengo ainda não anunciou de forma oficial, mas tá lá, a gente tem imagens aí na tela da chegada dele. Ronaldo Giovanelli. Sim, mineira. Conte-me tudo, não me esconda nada. Não, o que parabéns. você achou sobre Eu essa achei que ela estava de férias, mas não está. Renata Fã, parabéns. Conseguiu colocar o Vitão Félix Torres lá no Flamengo. Que isso? Porque é igual o Félix Torres no Flamengo. Ainda abater a dívida que tinha com o Thiago Maia. Isso foi a Renata Fã que fez. Tô com o Ronaldo. Ele foi cotado na seleção brasileira, gente. Vitão é um jogador comum, mas como foi pro Flamengo, Pelo amor virou o de Beckenbauer. Deus, ele foi cotado na seleção, gente. Até eu fui cotado na seleção com essa barriga. Não, ele Não, foi não é cotado na questão de seleção, virar pô. Beckenbauer, mas eu acho que pro Flamengo e pro Internacional foi um bom negócio. O Inter não paga o Flamengo. Aliviou, zero a dívida com o Thiago Maia. Pega um zagueiro, mais o uma Inter peça pra não mandou zagueiro também não ainda. foi bom, Chico, pros Não, dois? claro, pô, pro Inter, no valor total de mercado, o Flamengo estaria pagando 13 milhões de euros pelo Vitão, porque é 80%, sendo que 5 milhões é no Pix e o resto a dívida do Thiago Maia, que o Inter não pagou nunca, né? Então uma hora ia ter que abater. E recebe o Félix E o Vitão Torres vai brasileiro. jogar no Flamengo, vai jogar e vai jogar jogar. bem. Agora me chamou a bom. atenção, o Chico Garcia falou assim, pro Internacional foi bom. Será que não foi bom pro Flamengo? Não Tem foi, Léo bebê. Pereira, Claro que Léo foi. Ortiz. Eu não sei, Claro não vai que dar foi. tempo de saber hoje, ó. Caio Jorge, vem ou não pro Mengão? Perguntou o Thiago Nunes. Bruno Andrade, Caio Jorge no Flamengo. Eu acho que é a notícia mais quente que nós temos assim. Temos detalhes, temos bastidores. E aí, vai rolar esse negócio ou não? O que você tem de infos aí? Me passa. A questão do Caio Jorge é que uma situação puxa outra situação, que depois puxa outra situação, porque Flamengo e Cruzeiro continuam conversando. Claro que o foco maior, enfim, o destaque passa pelo nome do Caio Jorge. 2 ofertas foram colocadas em cima da mesa, lembrando, a primeira de 30 milhões de euros fixos e à vista, o que é importante, e o Cruzeiro recusou. Depois o Flamengo colocou uma segunda, praticamente nos mesmos moldes, 22 milhões de euros fixos, mais o passe, mais os direitos econômicos do Everton Cebolinha, que consequentemente então foi avaliado em 8 milhões de euros
O Cruzeiro também respondeu que não. O Pedrinho até disse, enfim, publicamente que quer 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge. O que a gente tem de novo, e até disse ontem, mas hoje tem mais pormenores, é que o Flamengo prepara uma terceira oferta, uma terceira investida, vai subir a parada. Pelo que eu entendi, em relação a valor fixo, não chegaria a 30 milhões de euros, mas ficaria ali na casa dos 30, entre 25 e 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Então essa vai ser a próxima oferta que o Flamengo vai colocar na mesa do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro, e é uma informação que depois eu jogo para você, Felipe, que você tem mais detalhes, o Cruzeiro quer muito envolver o Everton Cebolinha, mas não no negócio do Caio Jorge. O Cruzeiro tem muito interesse no Cebolinha, mas de forma separada. Ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo são dois jogadores que o Tite conhece muito bem, foram jogadores do Tite no Flamengo. O Cruzeiro carece de um jogador com essas características, então busca a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo, mas não numa troca envolvendo o Caio Jorge. As negociações continuam, as conversas continuam, porque os dois lados têm visões diferentes do negócio, mas é isso. O Cruzeiro continua interessado no Cebolinha ou no Luiz Araújo, e o Flamengo continua muito interessado no Caio Jorge. É exatamente. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês dariam ali média de 30 milhões de euros, mais o Cebolinha e o Luiz Araújo por Caio Jorge, pelo Caio Jorge ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Sim, porque o Cruzeiro, independente nesse negócio do Caio Jorge ou não, se vai rolar, se vai para frente ou não, o Cruzeiro ele quer a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo. É um pedido do técnico Tite. Ele quer um jogador pelas beiradas. Então, ali, ó, estamos falando de jogadores bons no Flamengo, entendeu? É essa a questão, mas vamos por partes. O Cebolinha, inicialmente, o Flamengo queria negociar. Vocês podem lembrar aqui o nosso chat, manda aqui, deixa seu like, tá chegando na nossa live. O Cebolinha estava sem espaço no Flamengo até um pouco tempo atrás. Mas nessa reta final de temporada, o Cebolinha começou a crescer de produção. E aí, mudou um pouco a cabeça do Flamengo sobre negociar ou não o Cebolinha. Cebolinha que tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Então essa é a questão. Mas quando a gente fala de Cebolinha e Luiz Araújo, se fosse para negociar um dos dois, o Flamengo negociaria mais o Cebolinha, porque o Luiz Araújo é um cara imprescindível no time do Felipe Luiz e tem contrato até 2027 com o Flamengo. Então é essa a questão, é um jogo muito difícil, de paciência. O Flamengo deve apresentar uma nova proposta pelo Caio Jorge e o Cruzeiro bate o pé naquela questão, né, Bruno Andrade, de não negociar por menos de 50 milhões de euros. E o Cruzeiro, ele tá muito forte no mercado. Eu vou trazer informações aqui, até a gente vai falar sobre Gerson, uma atualização sobre Gerson no Cruzeiro. Tem Fagner também, que deve ficar no Cruzeiro em definitivo, mas vamos falar um pouquinho também sobre o Flamengo, sobre mais uma questão, porque tem jogador que ele pode sair, né, Bruno Andrade? Ou o Flamengo fechou as portas. Estou falando do Carrascal, um grande destaque assim do Flamengo nessa temporada, que está na mira do futebol europeu. Mas, ô Bruno, o Flamengo vai delimitar um valor por ele assim para negociar o Carrascal? Como é que ficou? Só um ponto importante ainda sobre o Caio Jorge, porque é um ponto muito importante. Claro que o Caio Jorge continua mergulhado naquilo que é o projeto do Cruzeiro para a próxima temporada, agora com o Tite, mas o que me disseram nos bastidores não significa que ele vá forçar a saída. Aliás, deixaram claro para mim, o Caio Jorge não vai forçar qualquer saída do Cruzeiro hoje, mas ele balançou com aquilo que o Flamengo se colocou à disposição para pagar para ele. Ou seja, claro que isso mexe bastante nos bastidores, o Cruzeiro tomou conhecimento disso e nós falamos isso ontem, inclusive, que assim que o Flamengo se movimentou com a primeira proposta, o Pedrinho e o Caio Jorge conversaram para tentar entender um pouco mais o contexto dessa negociação. Então, os valores apresentados, ou pelo menos aquilo que o Flamengo se colocou à disposição de pagar ao Caio Jorge, fez o Caio Jorge balançar. Mas isso não significa, repito, que ele vá forçar a saída do Cruzeiro. Isso não vai acontecer, eles querem tentar ali o melhor para todos os lados, mas o Cruzeiro, como a gente bem explicou, pede 50 milhões de euros e não vai facilitar em relação à saída do Caio Jorge. Sobre o Carrascal, é a mesma verdade. O Flamengo também não vai facilitar uma saída. Nos últimos dias, o Carrascal teve duas abordagens concretas do futebol europeu. A primeira do Napoli, da Itália, a segunda do Olympique de Marselha,
da França. São 2 clubes da Europa que buscaram informações sobre o Carrascal, que chegou no começo do ano, custou ali mais ou menos 12 milhões de euros ao Flamengo, peça fundamental para o Filipe Luís na reta final da temporada. Assim que essas abordagens chegaram, o Flamengo determinou que por menos de 30 milhões de euros não conversa. 30 milhões de euros hoje, mais ou menos 197 milhões de reais, isso claro, na cotação atual, quase 200 milhões de reais. Então é o preço, eu não vou dizer o preço fixo, mas é um preço mínimo. Abaixo disso, o Flamengo não, apesar de deixar claro que ele é fundamental, que não pensa em negociar. Agora, se chegar uma proposta de 30, 35, enfim, fazer algum tipo de ajuste, aí o Flamengo vai sentar para conversar. Não significa que vai aceitar, mas determinou ali, enfim, colocou um preço mínimo, 30 milhões de euros pelo Carrascal até 2029 com o Flamengo. A gente tá falando de um jogador que foi imprescindível no Flamengo nessa temporada. Uma contratação alta, de valor elevado no Flamengo, o Flamengo não vai facilitar. Eu quero saber do chat aqui, você vai me responder. Se você estivesse no Flamengo e tivesse que negociar um desses 2 jogadores, Everton Cebolinha e Luiz Araújo, quem você abriria a mão? Porque o Cruzeiro quer os 2. São jogadores importantes pro Flamengo. Quem você abriria a mão? Vamos falar do Brasão, então. Vamos falar do Brasão, porque a gente já volta com o Bruno Andrade, com o Nino, André Hernan. Então vamos falar de Gabriel Brasão. A questão é a seguinte, o Flamengo, ele prepara uma nova proposta, uma nova investida para tentar tirar o goleiro Gabriel Brasão do Santos. É isso mesmo. O Flamengo, ele quer contratar um goleiro no mercado. O Flamengo está muito interessado em achar um goleiro para disputar ali posição com o Rossi. Como é o Matheus Cunha, que agora já está indo para o Cruzeiro, ele era um goleiro mais reserva, um substituto. Mas o Brasão, ele chegaria com um patamar mais alto. Então o Flamengo, eu e Bruno Andrade apuramos que o Flamengo, ele prepara uma nova investida para tirar o Brasão do Santos. É um goleiro que está muito em alta. Eu acho que ele até merecia uma oportunidade na seleção brasileira. E você no chat, comenta aí se o Brasão merecia uma oportunidade na seleção, mas fato é que o Flamengo está muito interessado no Brasão. Se não rolar, eu até já falei aqui no Fala Fonte que um outro nome no radar do Mengão, é o Pedro Morisco, goleiro do Coritiba que disputa. E aí, pessoal, vocês acham que o Brasão seria um goleiro reserva à altura do Rossi ali para dar uma pressão a mais no Rossi, ou até mesmo tomar a vaga do Rossi, a titularidade? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? E valeria esses 10 milhões de euros? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. A Série B, muito bom, muito jovem, então é uma opção B. O Brasão, nesse momento, é a prioridade no Flamengo. O Flávio Tassi falou assim, Caio Jorge fez apenas uma temporada boa, loucura do Flamengo. Caio, mas o Caio Jorge, ele despontou muito bem no Santos e comeu a bola nessa temporada agora. Não vale a pena um investimento assim não alto no Caio Jorge? Só que a questão tá falando com os amigos. Como é que vai ficar Flamengo com Pedro e Caio Jorge? E vocês aí, como é que vai ficar, né? Pedro e Caio Jorge no ataque, eu acho que é uma loucura. Porque os dois jogam na mesma posição. É pra disputar a posição? Eu acho doideira. Opinião aqui. Não, esse programa não é de opinião, mas eu vou falar. Se eu fosse o Cruzeiro, o Flamengo quer contratar o Caio Jorge, beleza. Se eu fosse o Cruzeiro, eu iria atrás do Pedro, tá? Pega essa então. Vamos ver. Vou falar também um pouquinho sobre o Michael. Porque o Flamengo, a gente sabe que vai contratar, já contratou o Vitão, tá acertado. Inclusive o Vitão chegou na manhã, acho que foi na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro para fazer exames médicos, completar essa negociação. Então já tem o seu primeiro reforço. Mas o Flamengo vai contratar mais gente, mas tem gente que vai sair, né, Bruno Andrade? Quando a gente fala de Cebolinha, Luiz Araújo, que o Flamengo fica meio reticente de negociar, tem um jogador que o Flamengo já tá fora dos planos, que é o Michael, né, Brunão? É isso. 2 jogadores estavam fora dos planos, mesmo com a indefinição do Filipe Luís, e continuam ainda mais fora dos planos com a renovação de contrato do Filipe Luís. No caso do Alan, o Flamengo até segurou um pouquinho, porque, enfim, poderia acontecer de o Filipe não renovar e o futuro treinador do Flamengo querer aproveitar o Alan. Mas no caso do Michael, é uma decisão também da estrutura, também da diretoria. Ou seja, independentemente do treinador que chegasse, se fosse ele a renovação do Filipe ou outro, o Michael estava fora dos planos. O Flamengo já colocou o Michael no mercado há muito tempo, autorizou o jogador a buscar um novo clube.
autorizou os representantes do Michael a buscarem um novo clube, ou dentro ou fora do Brasil. A informação que eu tive pela manhã é que, por enquanto, não chegou nem sequer uma proposta oficial que fizesse com que o Flamengo pensasse na negociação do Michael. Não é por falta de qualidade do jogador, é porque o salário dele é muito alto. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028, então o Flamengo sabe que vai ser muito difícil negociar o Michael, seja em definitivo ou por empréstimo. Mas o Flamengo continua disponível, à disposição de negociar o Michael, mas por enquanto não chegou nada, muito por conta dos valores envolvidos, nem tanto pela qualidade do jogador. Enfim, ele pode ali fazer sentido no clube X, no clube Y, mas no Flamengo não faz sentido. Mas o Flamengo percebe que vai ser difícil, não vai ser fácil negociar o Michael por conta do alto salário. Gabriel Brazão no Flamengo. A questão é que o Flamengo ele prepara uma nova investida para contratar o Brazão, mas os valores ainda estão sendo discutidos, né? O Santos, eu entrevistei o Marcelo Teixeira na última semana, ele me falou que Brazão e o lateral esquerdo Souza, que são os dois ativos do Santos que estão em alta no mercado, não serão negociados. Mas o Flamengo vai para cima do Brazão, não é? O Flamengo sonhando alto, né, Felipe? O Flamengo tenta tirar o Caio Jorge do Cruzeiro, que é indiscutível, artilheiro do Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil. Tira o Vitão do Inter, que era indiscutível no Inter e estava praticamente fechado no Cruzeiro, ou seja, levou a melhor na concorrência, na disputa com o Cruzeiro, ou seja, o Vitão muito forte, o Caio Jorge é um sonho, e olha para o Brazão como sombra, alguém para brigar por posição com o Rossi. Aliás, não custa lembrar, o Rossi nos próximos dias, aí nas próximas semanas, o Flamengo pretende sentar para conversar e estender o contrato dele, uma valorização contratual, apesar das falhas, né? Não fez ali uma grande taça intercontinental, sobretudo na final contra o PSG, mas o Rossi continua firme nos planos do Flamengo. Mas antes mesmo de o Rossi ter aquelas falhas na taça intercontinental, quando ele foi decisivo no Brasileirão e na Libertadores, o Flamengo ainda assim já queria estender o contrato, valorizar e buscar um substituto à altura, ou pelo menos um reserva à altura, uma sombra, e o Brazão é esse nome. A gente trouxe com exclusividade, aliás, o nome do Brazão, que já foi tentado atrás. O Flamengo voltou para conversar então com o Santos. O que nós ouvimos de ontem para hoje é que o Flamengo prepara uma nova oferta, que não desistiu do Brazão, sabe que é difícil, que o Santos vai dificultar. Os valores ainda ali estamos pisando em ovos para tentar confirmar os valores, mas aquilo que eu entendi conversando com uma pessoa do Flamengo, não deve atingir 10 milhões de euros. Agora, depois é entender se 10 milhões de euros são suficientes. Pessoal, saiu também a notícia aí que o Flamengo, se não contratar o Brazão, traria um goleiro, se eu não me engano, do Coritiba, que jogou a Série B. Vocês acham que é um goleiro à altura, né? Já que o Rossi às vezes falha tanto e olha para o banco, que nem se dizem, não tem um goleiro que possa fazer uma sombra. Vocês acham que o Flamengo deveria investir mais caro em um goleiro um pouco mais experiente? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Para tirá-lo do Santos, mas o Flamengo, pelo que eu entendi, não vai passar da casa dos 10 milhões de euros para tentar contratar o Brazão. Não, mas aí eu fico maluco, porque o Santos foi na janela de transferência do meio do ano, ele recusou uma proposta do Torino, que o Torino da Itália sinalizou com quase 18 milhões de euros pelo Brazão. E o Santos recusou. Se o Flamengo está oferecendo muito menos que isso, me causa estranheza. E eu acho que não vai andar para frente. A questão é, vamos ver se o negócio vai andar. Mas alguém pintou na nossa live do Uruguai, ele está lá, tá curtindo férias. Quem falou que ele tá de férias? Ele está lá, presente pra gente. André Hernan, seja muito bem-vindo. E aí, manos, beleza? Tudo bem? Vamos lá. Tô acompanhando aqui a live, tô acompanhando as informações. E essa história do Brasil, ela vai ter muito pano para manga ainda, né? Porque eu acompanhei muito, assim, essa reta final do Santos, acompanhei em loco, e assim, conversando com a direção do Santos, conversando com o Marcelo Teixeira, conversando com o Alexandre Matos, com toda a alta cúpula santista, não me parece ser um desejo do Santos de liberar o Brazão para um clube rival, para um clube do Brasil. E sim fazer negócio no futebol europeu a partir da janela de julho, porque aí sabe que é aquela janela que as equipes pré-temporada europeia, o calendário que recomeça europeu, e aí eles vêm com tudo, e aí é tubarão em cima no mercado. E aí sim o Santos toparia fazer negócio.
mas me parece que pode chegar a proposta do Flamengo e tudo mais, há algo muito bem alinhado entre Santos e o próprio Brasão, de que o que é melhor, você ser protagonista no Santos, que está se reconstruindo, que está tentando numa temporada diferente ser melhor, com o próprio Neymar renovando o contrato, ou de repente brigar por posição num gigante aí que briga por todos os títulos aí, mas que tem um excelente goleiro como o Rossi, que é indiscutível no gol do Flamengo hoje. Então, me parece que há um alinhamento muito grande entre Santos e Brasão em relação a, o que vai chegar para você é muito bom e vem do futebol europeu no meio do ano, e aí pode dar negócio. Então, assim, vai ser muito interessante a gente ver essa nova tentativa do Flamengo em relação ao Brasão. Não, e o André Hernan já chegou na nossa live, que tá com um combo de informações. Estamos falando de Flamengo, estávamos falando de Cruzeiro, e o André Hernan tem detalhes sobre Caio Jorge, porque demos com exclusividade no domingo essa história aqui na ESPN Brasil sobre a investida do Flamengo no Caio Jorge. E André Hernan, o Cruzeiro, ele meio que fecha as portas e não quer negociar por 50 milhões de euros. É mais ou menos isso, né, o Caio Jorge? A questão é muito simples, né? As conversas entre Flamengo e Cruzeiro, elas são conversas em altíssimo nível e muito bom tom, assim. Não tem aquela coisa de, não fala comigo, manda documento que eu te respondo via documento. Não, as conversas elas acontecem e é papo reto. O Pedrinho BH, ele é um cara muito seguro daquilo que ele quer pro time e é um cara que não precisa de dinheiro, gente. O Cruzeiro não é um time que precisa hoje vender para tampar uma conta e tudo mais. Tanto que o Pedrinho BH brinca e diz o seguinte, se eu vender meus bois da roça lá, eu compro o Flamengo. Obviamente é uma brincadeira do Pedrinho e obviamente isso é para esquentar e apimentar essa disputa pelo artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Mas assim, o Cruzeiro não aceita abrir conversas. E assim, o que uma fonte lá do Cruzeiro me deu uma dica é, abrir conversa não quer dizer que vai vender por 50, é abrir conversa por 50 milhões de euros para o mercado nacional. O Cruzeiro não quer reforçar rival, gente. O Cruzeiro não quer vender o Caio Jorge para o mercado nacional. Mas o Flamengo vai insistir e tudo mais, vai fazer ali uma composição de 30 mais o Cebolinha e tudo mais. O Cruzeiro vai avaliar e o Cruzeiro vai entender que assim, tem que ser 50 milhões de euros para poder começar a negociar o Caio Jorge, que não tem interesse de negociar para o mercado nacional. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado do Flamengo, o que eu ouvi foi o Flamengo não desiste, o Flamengo não joga a toalha. E nessas horas, nessas negociações, a paciência é a chave do negócio. Então, o Flamengo vai ficar na dele, vai ter muita paciência e vai fazer uma espécie de jogo de xadrez para tentar trazer o Caio Jorge. E não é a estratégia do Flamengo também forçar o Caio Jorge a pedir para ir embora do Cruzeiro. Vai fazer tudo de maneira muito serena, de maneira muito tranquila. Foi essa frase que eu ouvi de uma pessoa importante do Flamengo. Paciência é a chave do negócio. Vamos ver o que vai dar. Pois bem, pessoal, até mais um vídeo, né? O Flamengo que está tentando aí contratação de goleiro, né? Reserva ou até mesmo titular ali. O Flamengo, os flamenguistas, muitas das vezes tem reclamado bastante do Rossi, principalmente em decisões, né? Fases decisivas. O Rossi não tem passado tanta tanta confiança assim, né? Por mais que seja um goleiro frio, tudo mais, né? Às vezes falta um cara ali no banco para a torcida dizer, o Rossi não pode ser mais titular, tem que ser aquele goleiro, e ele ficar um pouco mais, né, esperto na sua posição. Essa questão do Vitão, que já está acertado, já chegou no Rio de Janeiro, falta pouco aí para a apresentação, né? Tem essa questão do Caio Jorge, que está começando a ter essa briguinha aí, né? O Pedrinho já fez aquele ar irônico, né? Trouxe aquele ar irônico lá, mas, né, vamos ver como é que vai ficar. Né, o Cruzeiro que está querendo a contratação tanto do Cebolinha como do Everton Araújo, né? E aí, o que é que vocês acham? Vale a pena? Ou vocês colocariam o Pedro no negócio? No lugar, por exemplo, do Everton Araújo, colocaria ali o Cebolinha e o Pedro. Qual a sua opinião? Né? O que é que vocês acham aí? Né? O que é que vocês têm a falar a respeito disso? O que é que vocês pensam? Será que seria uma boa? Né? Já que a gente sabe que o Pedro e o Caio Jorge têm a mesma função. Então, seria um jogador pelo investimento. Viria para ser titular e o Pedro iria para reserva. E aí, o Pedro permanece ou sai fora?
Acho que vale a pena colocar o Pedro no negócio para ir para o Cruzeiro no lugar do Everton Araújo, né? E do Luiz Araújo, perdão, do Luiz Araújo. E ficar ali com o Caio Jorge e o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo é um cara muito importante para o time do Flamengo. E dispensaria ali o Cebolinha e o Pedro nessa negociação. E, lógico, fazendo todos os balanços, eu acredito que o Flamengo pagaria esses 30 milhões de euros, mais o Cebolinha e o Pedro, né? Na minha opinião. Eu acredito que Luiz Araújo é um cara indispensável no time do Flamengo, por mais que não seja aquele titular absoluto, mas sempre que entra, muitas das vezes tem ajudado bastante o time do Mengão. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!